Bora lá então para o estudo do mini índice, para a semana do dia 14 de agosto. O mensal aqui, que eu preciso ressaltar do mini índice. Deixa eu voltar com os estudos. Estava em canal de baixa, que são essas linhas azuis. Aqui. Rompeu este canal de baixa. Antes de romper, fez esse pullback e rompeu agora. Tá já no ar do rompimento. Não pode voltar para dentro. Deus me livre se voltar para dentro aqui, vai ficar complicado. Então, que respeite a CLT e sirva como troca de polaridade. Não pode voltar para dentro. E aqui também tem a possibilidade de estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido de continuidade, porque o movimento já vem de alta. E essa região aqui se torna importante, porque é a região de topo, topo e agora topo de novo, que coincide com essa força vendedora, que 2/3 é justamente essa região. O que acontece? O preço saiu da zona de suporte e já subiu reto para essa região de resistência, sem parar. E geralmente esses rompimentos, quando acontece de forma efetiva, que por enquanto não rompeu, tende a ser rompimento falso. Então o que deveria fazer? Um respiro antes, que é o que está fazendo no momento, e voltar depois a subir. Outra coisa que eu precisava ressaltar também, porque que eu acho que vai respirar mais um pouco igual está fazendo. Porque o padrão que tem de 4 movimentos de alta, depois nós temos correção. Nós tivemos aqui atrás, por exemplo, 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, fugiu do padrão. Agora, 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3. Vou até considerar que esse aqui foi positivo, que foi um doji. 4, correção. 1, 2, 3, 4. A correção começando. Então, eu achei isso bem interessante quando eu verifiquei esse padrão, para confirmar que realmente está numa fase de correção. Até onde que é interessante chegar essa correção? Primeiro, a gente pode considerar a retração. A gente pega desse fundo, com o topo. Primeiro nível de retração, uma região interessante, saudável, está bem longe ainda dessa região. Faltam uns 3.500 pontos mais ou menos. Tem segundo nível também, lembrando que o terceiro nível, se vier, pode talvez até voltar para dentro dessa LT. Então, o terceiro nível já não é uma região interessante, porque vai desconfigurar esse OCOI no máximo 50%. Preferível primeiro nível. Aqui em relação agora ao semanal, tirar esses estudos, tínhamos esse canalzinho de baixa, aqui, que foi rompido com um pivô de reversão lá embaixo. Aqui, se eu pegar esse fundo com esse topo e jogar para cima, deixa eu tirar os estudos que eu não estou vendo o fundo, região de primeiro alvo atingido e 100% muito forte, cravado, exatamente nesse candle 30. E este candle 30 aqui foi interessante, porque durante toda essa movimentação que estava acontecendo nesses últimos dias, semanas, na verdade, mais de um mês, não conseguia cair de forma efetiva o preço. Formou o padrão 1, 2, 3, não caiu, travou. Teve rejeição, voltou para cima. E aí, quando deu esse 29, candle grande, né? Só que é de ignição? Não, porque já está com o movimento esticado. Isso aqui não é ignição. Aqui embaixo é. Aqui não. Isso aqui é exaustão. Exaustão no 24, 25 absorção. E aqui tivemos esse 29, que é um candle falso de ignição. E esse 30, ele deu continuidade ao movimento do candle anterior. Ele foi lá em cima, buscou stop de muita gente que deve ter vendido nessa região. Achou que era resistência. E voltou, porque acabou a liquidez. O que acontece? Durante essa fase aqui, nós tínhamos quem comprando? O estrangeiro. O estrangeiro não parava de comprar. E geralmente quem leva o preço é o estrangeiro. E o preço fez o quê? Rompeu no máximo, só pegar liquidez. E por enquanto eles não estão aumentando a mão tão assim absurdo igual estavam fazendo nessa região toda aqui. Então pode ser realmente que agora seja o momento da correção. Buscou topo para pegar uma região de venda mais caro e está começando agora a devolver e fazer uma correção mais forte. Nós temos 3 semanas consecutivas agora de queda, fechamento em queda do Ibov. Em relação ao semanal também, com médias, a gente vê que tem região, tem espaço para pegar a média de 20. A média de 20 está longe, tem espaço. O IFR estava acionado, então um dos motivos para pensar que isso aqui era uma região de trava, que deveria fazer um respiro. Em relação aqui aos estudos, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não.
Agora, abrindo aqui as notas. Semanal. Possivelmente formando um alcoói, está na cara de rompimento da linha do pescoço, sobrecorre pelo IFR. Vou deixar ainda porque eu vou esperar para confirmar o rompimento dessa região. Tivemos 8 semanas consecutivas de alta, barra 23 de exaustão, 23 e 24 de exaustão, barra 25 absorção. C30, absorção, de novo, e PFR, em região de topo importante. Não está agora tão longe da média 20. Fez um pullback na média 9, formou engolfo de alta. Engolfo, que foi esse candle que eu falei, 29. Gatilho falso, estava bem longe da média 20 nessa hora. Então, tudo que eu ensino também serve em outros tempos gráficos. Então, a gente nem entraria nesse candle aqui, porque o IFR, no caso, que é o LS em tempos gráficos maiores, estaria ativado. E longe da média 20, a gente não entra. Então, agora, em relação ao diário, o diário eu tenho alguns canaizinhos aqui, que antes era esse primeiro canal, deixa eu desenhar. Este primeiro canal que foi rompido, poderia ser uma bandeira de alta, só que tá falhando esse movimento da bandeira de alta e voltou para dentro. E aí, o que eu fiz? Eu dupliquei esse canal para cima e vi que acabou respeitando essa LT da parte de cima da duplicação. Então, eu tenho exatamente essas LTs duplicadas, mesma amplitude. Só dupliquei e joguei para cima. E nós estamos nessa região da LT de novo. E junto com essa LT tem exatamente essa região desse caixote aqui. Esse fundo aqui é muito importante. Porque se vocês olharem no diário, isso aqui pode ser talvez. Mas está muito feio olhar no diário. Não deixa eu mudar para o semanal. O semanal está mais claro um movimento de possível topo duplo, bem assim curto um movimento, mas tem um topo aqui e tem um outro. O semanal fica mais claro de ver esse possível movimento. O diário já parece um mercado meio lateral. Mas de qualquer forma, essa região desse fundo segue sendo muito importante. Tenham marcado no gráfico. Travou nesse dia aqui, travou na sexta-feira também. Segue sendo uma região forte, junto com a 80 chegando, média 80. Em relação aqui às médias, a 20 está flat, normal, de mercado possivelmente lateral. A 200 está longe, tem espaço ainda para chegar. Então, cuidado com essas LTs. E essa LT aqui de cima eu acho que é dos 60 minutos. Então, diário eu acho que era só isso que eu precisava ressaltar. Dos 60 minutos fica mais clara essa LT que eu tinha marcado, esses topos. Continua sendo uma região relevante, vou traçar lá para frente. Aqui, os 60 já fica mais difícil de enxergar essa LT de baixo, como que ela está importante. É realmente melhor pelo diário. E aí, os 60 minutos aqui, se a gente olhar, tá testando muito esse fundo, muito, e o preço não tá jogando para cima, ou seja, tem mais força vendedora. Desde lá de cima, para mim, vem força vendedora. E aqui, deixa eu aproximar com a média 20. A 20 já cruzou 200 para baixo de novo. Só que o pullback aqui avançou além da 20. A 20 está começando a perder a força, está começando a ficar flat. 60 minutos pode ser talvez uma figura. Deixa eu ver se tem alguma possibilidade. Deixa eu fazer desenhos. Ai, fica feio, hein? Talvez um triângulo descendente. Deixa eu ver aqui. Triângulo. Não. Tá longe ainda para funilar. Tem muito espaço. Então, figura não vejo nenhuma relevante. Isso aqui. Agora deixa eu pelo 15 para ver se fica mais fácil. Teve uma defesa bem interessante nesses últimos candles, o 15 minutos aqui nesse fundo. Parecendo até ser o último respiro dessa região. Vai ficar bem interessante o rompimento dessa região aqui, com pré-tendência. Eu ficaria mais de olho em movimento de venda do que de compra. Pelo 15, as médias. Olha só a 20 como que infelizmente quebrou. Tá complicada as médias no 15. No 5 tá horrível esse movimento. O que eu espero para amanhã, pelo menos, é que abra com gap. Pode abrir com qualquer tipo de gap, pode ser nessa região, pode ser nessa região, pode ser sem gap. Eu só queria que realmente desse um pullback de pré-rompimento, pré-tendência. Pegar um pullbackzinho para rompimento desse fundo. Para pensar em compra só acima da média 200. E a 200 está na cara. Fica complicado pensar em compra aqui. A não ser que dessas oportunidades como virada, por exemplo. Virada é interessante antes. Mas abrir amanhã na cara da 200 para pegar a compra só acima da 200. Qualquer
coisa que faça abaixo Você é tá com muito mais, perigoso. Oi? você tá com mais visão de queda, então, pro índice. Eu tô com mais visão de queda pro índice. Tô sim. Ainda mais, por exemplo, na hora que a Priscila comentou desse candle aqui, a gente tem que tomar muito cuidado porque tá na tendência macro ainda de queda. Então, só aí vem aquela questão das ondas de Elliott, teoria de Down. Quando que vai quebrar essa tendência? Se olhar no micro aqui, vai quebrar essa tendência na hora que eu romper essa máxima aqui. O dia de sexta, por exemplo, para rompimento de tendência para cima, deveria ter rompido a máxima de quinta. Não rompeu, então estava abaixo. Então está formando cada vez topos menores. Então a quebra da tendência de alta só se romper essa última aqui. Porque desenhando, vamos supor topos descendentes. Nós temos fundo, um topozinho. Quando que quebra essa estrutura? Quando... Opa! Já está para cá. Quando falha na renovação de fundo e rompe esse último topo aqui relevante, ou melhor, esse último topozinho aqui. Quando rompe, aí já começa a tendência da reversão aqui nesse fundo. A quebra da tendência de baixa começa a possível reversão. E se a gente for desenhar, o preço está fazendo literalmente aqui. Até o momento não quebrou. Não quebrou, por exemplo, esse topo ou esse aqui, por exemplo. Vamos supor que faça essa quebra aqui. Aí sim, quebrou esse topo, já era. Começou a possível reversão, mas no macro esse aqui é tendência de baixa. Desde o de cima, só formando topos menores. Isso tem que tomar muito cuidado. Então, movimento de compra com alvos mais longos, realmente atravessando a 200, rompendo a máxima de sexta, ficaria mais interessante com alvos mais longos. Agora, por exemplo, a virada. Por que a virada foi interessante aqui? Porque é região de fundo com defesa compradora. A gente está comprando, desenhar de novo. Quando não acredito. Espera aí. Por exemplo, a reversão. Onde que a gente está comprando a reversão? Essas regiões. Essa daqui. Essa daqui. Não dá para pensar em compra nessa regiãozinha do bem, no meio dessa pernada de correção. Aí já não dá. A gente tem que pensar nas extremidades. O mais próximo possível das extremidades. Aí, por exemplo, a pessoa que está querendo caçar tendência. Onde que a gente opera a tendência? Pullback. A gente pega venda aqui. Ou venda de pré antes de formação de novo pivô. No final do movimento dá para pegar a venda? Não, isso aqui já é exaustão dessa pernada, não fica difícil. Aí a gente compra de novo reversão, compra aqui na virada, vende no pullback, vende na pré-tendência, vende talvez aqui algum pullback de continuidade, aqui já está exaustão, a gente não faz vendas, pensamos em reversão de novo, virada, venda no pullback, venda. Agora tem que tomar cuidado com essas localizações. Aqui não é localização de compra. Aqui não é localização de compra. Então, desenhando o movimento com ontem, na sexta-feira, o dia todo, e é isso aqui. Dá para comprar aqui? Não. Tem que fazer uma correção antes. Comprar em fundo aqui? Tudo bem. Comprar em fundo. Dá para vender nessa região aqui? Não. Não dá para vender. E pode até acontecer de abrir já embaixo e fazer falha, né? E ir pra cima também, né? Por questão de tantos dias já vindo com queda também. Pode, mas esses movimentos são os mais perigosos, que às vezes estoura pra cima e não dá nem gatilho. Só vai e não para. Em relação às posições em aberto, a gente vê aqui que os players estrangeiros estão reduzindo a mão. É ainda a região de distribuição. Eles aumentam, diminui, aumenta, diminui. Mas em relação a essa última semana, eu vou ter uma confirmação da sexta amanhã, mas até quinta-feira, pelo menos, 116 mil aqui aumentou. Mas depois reduziu, e eu espero que tenha se mantido nesse nível aqui de 100k. Porque se eles ficarem aumentando, essa região vai ficar um saco, porque isso aqui vai ficar uma grande distribuição. O que é distribuição? Nos 60 minutos, resumindo aqui, toda vez que desde lá de final de junho, mais ou menos, estava acontecendo isso. Toda vez que o preço fazia uma correção assim, o estrangeiro comprava aqui.
Caía mais um pouco, estrangeiro comprava. Caía mais um pouco, comprava. Caía mais um pouco, comprava. Caía mais um pouco, comprava. Explodiu. Quem estopou? Foi o nacional, que estava vendendo. Aí o preço cai, estrangeiro compra. Cai, estrangeiro compra. Cai, estrangeiro compra. Cai, estrangeiro compra. Tenta cair, estrangeiro compra. O que pode acontecer de novo? Explode para cima. Ou, é o que eu espero, que eles comecem a parar de comprar e aqui seja a região deles começarem a realizar. O que é realizar? Por exemplo, eu tô com 1 milhão de contratos na compra, desde aqui de baixo, lá do final de março, quando começaram a comprar. Eu não posso soltar esse tanto de contrato de uma vez. Então, eu vou soltar aos poucos. O que eu faço? Eu vendo topo, vendo topo. Vendo, fica aqui vendendo essa região. Aí isso aqui vira um ninho de mafagafo. Uma bagunça aqui até eles decidirem tomar a posição de novo. Qual posição que eles podem tomar? Venda. Ou, infelizmente, isso aqui é uma mega acumulação para jogar o preço para cima de novo, igual aconteceu aqui, que não foi uma mega acumulação, mas foi uma pequena correção, acumulou, jogou o preço para cima de novo. Mas olhando graficamente não é interessante que isso aconteça. Então, pelas posições em aberto, por enquanto eu vejo eles controlados. É isso que é importante. Porque antes de haver aquele rompimento da máxima, eles estavam com 200. E desde então eles não ficaram com 200 mil contratos mais. Então eles estão parando e é isso que eu quero que eles continuem fazendo. Parem de fazer isso. Agora, em relação às notícias dessa semana, amanhã possivelmente não deve ter nada, porque Boletim Focus é a máxima que vai ter. Boletim Focus, 9 horas, 8h25 na verdade. Às vezes mexe o mercado, às vezes não, mas primeiras horas de segunda-feira, tomar cuidado de qualquer forma. IBCBR não é de movimentar. Não tem notícia dos Estados Unidos segunda-feira, geralmente, e só à noite que vai mexer alguma coisa. Em relação à semana, deixa eu mudar o calendário, do dia 14 até o 19. Então, terça-feira agora, núcleo de vendas no varejo pode ser importante, 9h30. Vendas no varejo, então, quarta, PIB na zona do euro, isso aqui não movimenta. Quinta-feira não é de movimentar tanto. Nossa, não vai ter quase nada essa semana. Nossa, nada relevante essa semana. Ah, descobri por quê. Deixa eu abrir o calendário. Porque geralmente nós estamos... o mês de agosto é o mês que tende a ter mais semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, parece que não vai acabar. O que acontece? Em meses normais, que geralmente tem 4, a terceira semana, que é a que nós estamos, né? A terceira semana geralmente tende a ser a terceira semana sem notícias. Então, nós estamos nessa semana agora. Em relação à penúltima semana, tende a ser importante, mas as principais realmente é a primeira e a última. Mas para essa semana relevante aqui, nós temos o vencimento do contrato do mini índice. Infelizmente, já na quarta-feira, dia 16, o vencimento. Um dia antes, durante o dia e dia depois, é um porre ficar operando. Cuidado. Recomendo vocês fazerem o seguinte: abrem o contrato, que vai ser não sei qual que vai ser o contrato depois, nunca sei de qual, que eu uso agora é o cross order, nem fico olhando. Mas abrem lá o contrato que vai ser o futuro, o outro contrato da semana, e operem exatamente o contrato e vejam o gráfico do contrato. Vai ter algumas divergências, é normal que tenha. Por exemplo, alguns gaps muito estranhos no índice, é muito comum isso. Recomendo cuidado. Eu acho que realmente a notícia não tem muito relevante. O Senado está voltando, reforma tributária está aí para discutir. Mas fora isso, semana que vai, eu acho que mais movimentar realmente é o vencimento do contrato do índice, que acontece a cada 2 meses. Em relação aqui ao EWZ, que é o ETF da Bolsa negociado lá fora, o EWZ está fazendo um movimento bem interessante, a famosa viradinha agressiva no diário e rompendo essa LT, fazendo troca de polaridade da LT também. Ferrou, movimento de baixa. Então, se a gente olhar esses movimentos aqui, está mais forte mesmo. E o S&P está fazendo o mesmo movimento que o EWZ, virada. 9 cruzou a 20 e realmente está querendo quebrar essa estrutura desse canal que começou desde lá do dia, lá em maio, quando a gente começou a ter uma tendência também interessante aqui no Ibov. Então, está quebrando. Possível movimento de correção lá fora e a gente pode pegar esse movimento de correção aqui também. Beleza?
Então, era isso que eu tinha que ressaltar para o mini índice para essa semana de agosto.